Ei gente, eu sou a Aline Viana do blog Beleza Tem a Ver e hoje eu tô aqui para gravar a resenha literária de Capitães da Areia do Jorge Amado. Bom, eu tô aqui com o meu exemplar do Capitães da Areia e ele já tá todo cheio de filipetinhas, porque eu terminei de ler e eu marquei aqui algumas páginas que eu achei mais interessantes, alguns comentários que eu quero trazer aqui para resenha. E esse livro é um livro que eu li quando eu tinha 14 anos, eu estava na 8ª série e foi leitura obrigatória no meu colégio. E aí a gente leu o livro e a professora organizou um júri simulado, assim. Então ela dividiu a sala em 2 grupos e aí tinha o grupo da acusação e o grupo da defesa dos Capitães da Areia. E ao longo dessa resenha vocês vão entender por quê. Porque eles polarizam, assim, as pessoas em 2 grupos, né, de defendê-los ou de acusá-los. E eu não me lembro qual foi o resultado do júri, mas eu acho que eu era do grupo da acusação e eu acho que meu grupo perdeu. Eu acho que eles foram absolvidos no final do júri simulado. Esse livro, como eu falei, eu li quando eu tinha 14 anos. Mas eu não lembrava muito do enredo, assim, da história, do nome dos personagens. E aí, esse ano eu resolvi ler de novo. E foi muito bom ter lido de novo, eu gostei bastante. Esse livro, como eu falei, ele foi escrito pelo Jorge Amado e ele é, sem dúvida, um clássico da literatura brasileira. Mas não só da literatura brasileira, porque ele alcançou importância mundial. O Jorge Amado ele já foi traduzido para acho que mais de 52 idiomas, para mais de 40 países. Então a obra dele alcançou uma repercussão mundial mesmo. Então esse livro é de importância não só para a gente que é brasileiro, mas também tem uma importância reconhecida no mundo todo. O Capitães da Areia, ele foi publicado no ano de 1937, que foi o primeiro ano do período do Estado Novo aqui no Brasil. Então, ele foi publicado durante a ditadura varguista e foi um período de muito autoritarismo no Brasil. Quando ele foi publicado, inclusive, as autoridades da ditadura proibiram a circulação do livro e ele teve muitos exemplares apreendidos e muitos exemplares também queimados. Só em 1944 é que foi lançada uma nova edição dessa obra e aí sim ele pôde circular livremente e ele ganhou o Brasil e o mundo. Eu não sei se estava incomodando, eu acho que estava tendo muito barulho no começo do vídeo porque minha janela estava aberta, aí agora eu fechei, acho que vai ficar melhor. Mas voltando ao livro, como eu falei, ele foi apreendido quando ele foi publicado no ano de 1937, na época da ditadura do Estado Novo. E ele foi apreendido porque ele é considerado um livro revolucionário. Assim, o Jorge Amado ele tinha um envolvimento político, um engajamento político, e ele foi identificado com o comunismo, e ele, por meio desse livro, ele lança luzes sobre alguns problemas sociais sérios do Brasil, que infelizmente continuam atuais. Por isso, a princípio, a circulação do livro foi proibida. Bom, a história do livro Capitães da Areia é a história de um grupo de crianças e adolescentes abandonados que vivem do crime na cidade de Salvador, na Bahia. E são meninos que foram abandonados pelos pais, que não têm estudo, que foram marginalizados pelo Estado e que vivem de furtos, que vivem de delitos e que, segundo publicado no jornal da época, que infestavam as ruas da cidade. Esses garotos, eles viviam num trapiche abandonado, num antigo cais que foi tomado pela areia. Esse trapiche, assim, ele é descrito como um lugar terrível. No começo do livro, inclusive, fala que é um trapiche abandonado, que durante muito tempo foi ocupado apenas por ratos. E agora era ocupado também pelos meninos que formam os Capitães da Areia. Mas é o lar desses meninos que foram abandonados,
que não tinham onde morar. O livro começa com algumas publicações do Jornal da Tarde. E aí é muito bacana porque essas publicações do jornal são cartas. Todas essas cartas foram publicadas nesse Jornal da Tarde. E aí são as visões que cada uma dessas pessoas que escreve a carta tem sobre os Capitães da Areia. Então, a gente vai, já no início do livro, a gente vai vendo a visão que cada um desses setores sociais tem a respeito dos Capitães da Areia. Tem o secretário do chefe de polícia, por exemplo, que se refere aos Capitães da Areia como um bando de crianças delinquentes. Enfim, já no começo do livro a gente vai vendo os vários pontos de vista que existem sobre esse problema social, que é um problema muito sério e que infelizmente existe até hoje. Então, Capitães da Areia é um livro que continua muito atual. Infelizmente, né? Seria muito bom se a gente pudesse falar, esse livro fala de coisas do passado apenas, de quando o Brasil tinha esse problema dos menores abandonados. Logo no início do livro, há uma descrição do trapiche em que os meninos viviam. Como eu falei, ele era infestado por ratos. Enfim, esse é o lar dos Capitães da Areia. É nele que vivem todos os personagens que são integrantes desse grupo de crianças e adolescentes. E alguns desses personagens, o grupo é muito grande. Aqui no livro tem uma parte que fala que ele tem mais de 100 integrantes, é um grupo muito grande. Só que alguns personagens têm maior destaque durante a narrativa. E o principal, um dos protagonistas, é o Pedro Bala, que é o chefe dos Capitães da Areia. Ele assume uma posição de liderança com apenas 15 anos de idade, então ele inclusive é mais novo do que alguns integrantes do grupo, mas ele ganhou uma briga de foice que houve uma vez e, ganhando essa briga, ele assumiu e conquistou o posto de líder, de chefe dos Capitães da Areia. O Pedro Bala é um menor abandonado que nunca soube da sua mãe e o pai dele morreu durante uma revolução grevista. E aí ele ficou sozinho no mundo e sozinho ele foi conhecer a cidade de Salvador, conheceu todas as ruas, conheceu todos os becos da cidade e, por ser um menor abandonado, ele não encontrou outra alternativa senão viver do furto. Ele era muito ativo, ele era muito esperto, ele planejava todos os trabalhos do grupo, ele organizava os assaltos, os furtos, os planos que eles tinham. Então, ele tinha essa autoridade de chefe mesmo. E todos os outros meninos reconheciam essa chefia do Pedro Bala. Outro personagem de destaque no livro é o professor. O apelido dele é Professor e o nome dele é João José. O professor, ele tinha furtado um livro numa estante de uma casa e desde esse dia ele tomou muito gosto pela leitura. Ele sabia ler e ele passava as noites no trapiche com uma vela acesa, lendo livro. Ele devorava livros, devorava jornais e era ele que lia para as outras crianças do grupo. Então, muitas vezes, as crianças traziam jornais para que ele pudesse ler e elas se sentavam em volta do professor e ficavam escutando com atenção todas aquelas palavras que ele lia em voz alta. E ele gostava muito de ler porque, por meio da leitura, ele não só conhecia muito do mundo, como ele podia fantasiar também e viajar nas histórias e despertar a imaginação dele. E como ele contava histórias para o restante do grupo, ele era muito respeitado pelos companheiros dele. E além de ler, o professor ele tinha uma habilidade também de desenhar e de pintar. Ao longo do livro, essa habilidade dele vai se manifestando. Outro personagem importante do livro é o Pirulito. Ele tem uma coisa muito bacana, assim, um lado muito bacana, que é o lado da fé. Ele é um menino que dedica grande parte dos seus dias à oração. E ele ficava de joelhos, ele gostava muito de ter imagens. E várias vezes ele estava no trapiche diante de uma imagem em oração. E aí vários meninos do grupo começavam a zoar. Ele era muito amigo do padre José Pedro.
que era um padre que se dedicava muito aos meninos dos Capitães da Areia e que se preocupava muito com os problemas sociais dessas crianças, e muitas vezes, inclusive, esse padre teve que afrontar a autoridade da igreja e teve que assumir posições diferentes das posições do clero, porque ele se aproximava dos meninos e às vezes ele encobertava alguns furtos que esses meninos faziam, e ele era muito preocupado com esse lado social. E o Pirulito é muito amigo do padre José Pedro, justamente porque o Pirulito ele tem uma vocação sacerdotal. Ele dizia que ele ouvia o chamado de Deus e que ele queria ser padre. O Jorge Amado ele mostra um lado dos meninos delinquentes, assim, que é muito bacana. A gente começa a pensar um pouco como seria se a gente estivesse na pele deles. E eu acho que isso que é o grande lance, assim, de Capitães da Areia. E realmente, quando você lê o livro, você se coloca na pele dos Capitães da Areia e você se questiona muitas vezes se eles teriam outra alternativa que não essa. Outro personagem importante no livro é o Sem Pernas, que tinha um defeito físico. Ele era uma pessoa que tinha muito ódio no coração, assim. Ele odiava todo mundo e todos, essa vida que ele levava, e ele até comentava que ele às vezes sentia-se uma pessoa livre por pertencer aos Capitães da Areia, mas que ele achava que a alegria da liberdade que ele tinha era muito pouca comparada à desgraça da vida que ele tinha. Isso é muito forte, assim, né? Esses pensamentos que os Capitães da Areia têm, assim, são muito fortes, é um pouco pesado, assim, o livro, mas é um livro que nos leva à reflexão, assim, e isso é muito bacana. Mas eu tava falando do Sem Pernas, e ele, como ele tinha essa deficiência física, ele aplicava alguns golpes, assim, que era, ele se fingia de órfão, de desprotegido, e ele ia pra porta das casas de gente rica e se fazia de vítima, e as pessoas geralmente o acolhiam em casa, e aí ele descobria onde que ficavam as riquezas dessas casas, e depois ele levava os meninos dos Capitães da Areia para dentro de casa para furtar. É muito interessante porque o tempo todo a gente vê que os Capitães da Areia, eles têm uma ingenuidade de criança ao mesmo tempo que eles têm um pensamento adulto. A vida fez com que eles tivessem que crescer muito rápido para eles se virarem no mundo, né? Só que ao mesmo tempo eles são crianças, eles são muito novos. E aí tem uma passagem do livro em que eles têm a oportunidade de andar num carrossel e que eles acham aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, andar num carrossel, subir no cavalo do carrossel e ficar girando enquanto aquela música toca. E essa passagem é muito bacana porque ela revela o lado infantil dos Capitães da Areia, a infância que eles tiveram roubada, eles revivem, eles reconstroem quando eles podem brincar no carrossel que estava na cidade. Outro personagem importante do livro é o gato, que é chamado de gato porque ele é bonito mesmo, assim, e ele é bonito e ele é vaidoso, ele se preocupa com isso, assim, de estar com o cabelo sempre penteado, de estar com gel no cabelo, de estar com uma roupa bacana. E ele é um malandro, assim como Boa Vida, que é outro integrante dos Capitães da Areia. Boa Vida é um malandrão, assim. Mas o gato, ele tem muito esse lado de sedutor, de ser vaidoso, de se preocupar em estar sempre bonito, em estar arrumado. E ele também gosta muito de mulheres, assim. E um dos problemas sérios que o livro retrata é a epidemia de varíola que atacou a cidade, principalmente o subúrbio, principalmente as casas mais pobres, e inclusive atacou alguns dos meninos dos Capitães da Areia. E é muito triste, assim, no momento em que se conta a história da varíola, é que entra uma personagem que é importante pro livro, que é a Dora, que é uma menina cujos pais faleceram de varíola. E ela viu o pai saindo de casa num saco, que eles levavam as pessoas para um lazareto, e a mãe saiu num caixão, ambos morreram por causa da varíola, assim. Isso foi um problema muito grave, né, de saúde pública na época,
e a gente vê que infelizmente atacava as classes menos favorecidas mesmo. Outro personagem importante do livro é o Volta Seca, que era um personagem que sempre pedia para o professor ler para ele as matérias de jornal que falavam do Lampião. Ele chamava o Lampião de padrinho e ele se sentia vocacionado a fazer parte do grupo que lutava na Caatinga, e ele tinha o Lampião como herói. O Volta Seca via ele como uma inspiração, como um exemplo a ser seguido. E essa questão de inspiração, de exemplo, de vocação é muito tratada no livro, principalmente no final. No final do livro é feito um apanhado, e eu não estou dando spoiler, assim, porque isso aqui não tem o menor problema contar, é feito um apanhado das vocações que cada um dos personagens principais tinha. E aí você vê que cada um daqueles meninos, embora não tivesse podido escolher a vida deles, porque eles foram abandonados, eles não podiam, em muitos aspectos da vida deles, eles não puderam escolher o rumo que a vida ia tomar, mas todos sentiam dentro de si uma vocação. E isso é muito legal. E aí o livro conta que alguns deles conseguiram cumprir essa vocação, conseguiram trilhar o seu caminho, apesar de todas as dificuldades, e alguns, infelizmente, tiveram esse sonho interrompido. É claro que eu não vou contar aqui no vídeo quais foram os que conseguiram realizar os seus sonhos e seus desejos, né? Isso fica como uma sugestão de leitura, assim, para vocês descobrirem o que aconteceu com cada um dos personagens. Bom, mas acho que é isso. Essa é a minha resenha. Capitães da Areia é um clássico e eu acho que, como clássico, ele deve ser lido. E é um livro envolvente, é um livro gostoso de ler, você consegue ler ele rapidamente, assim. E por isso é uma leitura que eu recomendo demais. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. E encontro vocês na próxima resenha, no próximo vídeo ou no próximo post do blog. Um beijo e até a próxima!